Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marise Berg, nutricionista, e esse vídeo é para a gente conversar um pouquinho sobre alegações científicas favoráveis ao vegetarianismo. Por que uma nutricionista faz essa opção de seguir uma dieta vegetariana? Por que encoraja os pacientes a aderir a esse tipo de dieta? E não só eu, mas muitas colegas e muitos colegas médicos também vêm aderindo ao movimento já há alguns anos. Eu sou vegetariana desde 2006, antes de fazer a graduação de nutrição. Eu brinco que eu entrei na faculdade vegetariana e eu saí vegetariana estrita. Quanto mais eu estudava, mais convicção eu tinha daquilo que eu estava fazendo. E tem muitos motivos para uma pessoa se tornar vegetariana, né? Nesse caminho a gente vai pensando em questões de ética, de meio ambiente, de talvez uma questão de maior compartilhamento, produzir mais alimentos para muitas pessoas, e pensando em como distribuir isso melhor, enfim, tem várias questões, mas aqui nesse vídeo a gente vai se focar na questão da saúde, que é a minha especialidade, e eu não queria me estender demais nesse vídeo, né? Eu tenho recebido vários pacientes que vêm de outros profissionais desencorajados a aderir ao vegetarianismo, e aí isso gera um conflito, né? Porque tem vários profissionais falando coisas diferentes. Enfim, os artigos científicos têm posições diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha posição, não só a minha posição pessoal pela minha escolha da minha dieta, mas a minha posição de acordo com o que eu vejo na prática com pessoas de carne e osso na vida real, né? Eu atendo muitos pacientes vegetarianos de todos os tipos e eu tenho já uma estrada suficiente para ter uma opinião a respeito dessa opção, com todos os desafios que ela pode trazer, mas também com todos os benefícios que ela traz. Então, a gente está falando de saúde, né? E eu vou fazer algumas perguntas agora, algumas colocações, e eu sugiro que talvez no final desse bloco, dessas perguntas, você dê uma pausa no seu vídeo e fique um pouquinho com você, para que você possa buscar as suas respostas para as perguntas que eu vou fazer. Então, o que é saúde para você? Saúde, para mim, é um estado dinâmico de harmonia e bem-estar interno que transborda em sintonia com os ritmos da natureza, né? É um estado de plenitude, estado de bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual. Esse estado de plenitude, ele só é atingido quando a gente faz isso a partir do autocuidado, e para que a gente se engaje em escolhas de autocuidado, a gente precisa ter uma boa compreensão do que é a vida. E eu sou nutricionista funcional, tenho pós-graduação em alimentos funcionais nutrigenômica, avaliação metabólica, até em modulação intestinal, mas a minha principal especialidade é a Ayurveda, que é o sistema tradicional de saúde indiano, uma medicina tradicional reconhecida pela OMS e pelo SUS. E para a medicina tradicional, a saúde, um corpo físico saudável, longevo, bem tonificado, ativo, cheio de vitalidade, ele é a ferramenta, ele é o veículo pelo qual a gente vai buscar felicidade. Então, por que a gente quer ter longevidade com vitalidade? A gente está pensando nisso? Quantos anos a gente quer viver, até onde a gente quer ir? E com que qualidade de vida, né? Em que mundo? Porque os mestres vão dizer, por exemplo, a Michelle diz que é muito diferente viver, estar vivo, e viver com plenitude e com propósito. Então, a gente tinha até 1900, uma expectativa de mais ou menos 33 anos, uma expectativa de vida, né? Morria-se muito jovem, de doenças transmissíveis principalmente, então morria de mosquito, né? Já em 2015, a estatística do Brasil mostrava uma média de 75 anos. A gente evoluiu muito, né? A partir da invenção dos antibióticos e das terapias, né? Da medicina, como a gente conhece hoje, na alopatia, a expectativa de vida aumentou. Mas na Ayurveda, nas medicinas tradicionais, tem uma promessa assim de entre 75 e 100 anos. É possível sonhar e construir uma senescência com vitalidade, não uma velhice com decrepitude. Por quê? Porque é pensado, é visto que a gente tem alguma coisa importante para fazer aqui. Todo mundo tem dons, talentos, e esses talentos precisam ser compartilhados em benefício da humanidade, e para fazer isso a gente precisa ter saúde, né? Então a pergunta é, se a gente quer só sobreviver, ou evoluir e viver plenamente, expressando e compartilhando os nossos talentos e valores em harmonia interna, em plenitude interna, em conexão e cooperação com os outros, com criatividade, prosperidade e liberdade. Então, sugiro que você faça uma pausa no vídeo e pense um pouquinho nessa pergunta, enquanto eu vou começar a compartilhar aqui esse roteiro que eu estou seguindo. Vamos lá.
Então, a gente tem aqui um relatório da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que as 10 principais causas de morte no mundo são causadas por doenças da modernidade. Então, é má alimentação, sedentarismo, tabagismo, etilismo, violência, né? Então, as que mais matam são as doenças cardiovasculares, depois as doenças isquêmicas, AVC, doenças pulmonares. 4 das doenças que mais matam no mundo são pulmonares, então fica aí uma dica que a qualidade do nosso ar está questionável. Entra aqui o Alzheimer e outras demências, que chegou agora nessa lista, câncer, diabetes, acidente de trânsito, doenças diarreicas e tuberculose. E a gente vai ter aqui uma comparação de 2000 para 2016, o que aconteceu com esse mapa, né? E a gente vai ver que a gente está perdendo a guerra para essas doenças. As pessoas morrem cedo, morrem de doenças que poderiam ser evitadas com um bom estilo de vida. Então, você tem um número absoluto maior das principais doenças. Doenças do coração e AVC continuam em primeiro lugar. A gente teve aqui uma alteração, saiu HIV e complicações do nascimento dessa lista e entrou aqui as doenças demenciais, como Alzheimer, e em 7º lugar entrou diabetes mellitus, que vem na carona da obesidade. Então, com toda a tecnologia que a gente tem, com todos os medicamentos que a gente tem, com todos os recursos, inclusive dessa indústria multibilionária de dietas e suplementos, a gente não está conseguindo evitar que as pessoas se adoeçam e morram dessas doenças que são evitáveis. Aqui tem o cardiômetro, que é uma ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mostrando quantas pessoas morrem por ano no Brasil de doenças cardíacas, né? São 44 mortes precoces por hora, evitáveis. No tempo que a gente vai ter essa conversa, 44 pessoas vão morrer. Então, em 2017, foram 383 mil pessoas. Ontem, quando eu levantei esse número, a gente já estava em 339 mil pessoas. É um dado muito alarmante. E a OMS lista aqui as principais ameaças para a saúde no mundo todo, né? E o Brasil vai seguindo aí nessa mesma estatística. Então, em primeiro lugar, ó, poluição do ar e mudanças climáticas. Então, a forma como a gente produz o nosso alimento em larga escala para alimentar 7 bilhões de pessoas tem um impacto grande aqui na qualidade do ar. As doenças crônicas não transmissíveis, os cenários de fragilidade e vulnerabilidade. Então, a gente precisa pensar como é que faz para alimentar toda essa gente com um sistema alimentar que não destrua o planeta. Resistência antimicrobiana, e frisa aqui esse dado porque eu vou voltar nele lá no final da apresentação. E atenção primária, que hoje ela está muito mais ampla, mas ela começou como muito focada na prevenção, né? E prevenção não é fazer exames para detectar precocemente as doenças. Prevenção é mudar o estilo de vida para que as doenças não aconteçam. Então, aqui tem um parecer da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019, trazendo a obesidade como um importante gatilho para doenças inflamatórias, especialmente doenças cardiovasculares. A gente já tem no Brasil hoje 50% da população praticamente com sobrepeso e 20% quase com obesidade. É um dado muito grande. Então, eles dizem que esse gatilho para as doenças cardiovasculares passou despercebido por um tempo, mas agora a gente está começando a reconhecer isso, né? Ó, em 2015, o excesso de peso levou mais de 100 milhões de pessoas ao afastamento das atividades produtivas e foi responsável por cerca de 4 milhões de mortes em todo o mundo. É um dado muito significativo. Então, tem algumas pessoas que falam um pouco de gordofobia, né, que a obesidade não é doença e tal. Atenção, assim, na área da saúde existe um consenso hoje de que a obesidade é sim uma doença inflamatória e, além dela, por si só, trazer prejuízos para a saúde, para a longevidade, para a vitalidade, ela é gatilho para outras doenças inflamatórias. O SUS já tem um plano de enfrentamento, né, dessas doenças, focado assim, nessa vigilância, na informação, na promoção da saúde, nesse cuidado integral, integrativo, né, mais holístico. Reconhecendo que são fatores de risco o tabagismo, o etilismo, né, o consumo abusivo de álcool, é um problema muito maior nutricional do que tabagismo. Tem muito mais gente bebe com muito mais frequência e muito mais do que tem gente que fuma hoje em dia. O sedentarismo e, claro, a alimentação não saudável. Aqui a gente tem um artigo dessa turma aí da medicina do estilo de vida, que é uma especialidade emergente, né? Já tem alguns anos, mas está ganhando mais força agora, dizendo que 80% das doenças crônicas não transmissíveis podem ser evitadas por um estilo de vida saudável. É um dado muito importante. E aqui eu gosto de mostrar essa imagem para falar um pouquinho, defender um pouquinho o vegetarianismo como um sistema alimentar estrito,
a gente consome estritamente alimentos de origem vegetal, mas não restrito. A gente não vai passar fome, né? Quando fala, vai ficar vegetariano, vai comer só salada. Não é verdade. A gente tem uma gama muito grande de alimentos para a gente se beneficiar. Em geral, quando a pessoa fica ali naquela dieta automática ocidental, carninha, batatinha, arroz, macarrão, pãozinho, queijinho, ela não se abre para outras possibilidades alimentares. E quando a gente se vê tendo que tirar, né, desejando e optando por tirar esses alimentos de origem animal do cardápio, de repente a gente pensa, o que eu vou comer? E esse universo começa a se expandir. E já passou da época, né? Teve uma época que vegetariano comia proteína texturizada de soja, seitã e salada. Agora a gastronomia vegetariana está muito avançada. A gente tem muitas preparações saborosas e no final eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então, assim, só a título, né, de didático, a gente tem algumas classificações em relação ao vegetarianismo. Então, o onívoro a gente vai chamar aquela pessoa que consome tanto alimentos de origem vegetal quanto de origem animal. O vegetariano tem essa preferência por alimentos vegetais e ele exclui os alimentos de origem animal, é um termo que a gente usa de um modo geral. O ovo-lacto vegetariano é aquele que consome ovos, laticínios, mas não consome carnes. O lacto-vegetariano é aquele que consome laticínios, mas não consome ovos e carnes. O ovo-vegetariano não consome laticínios, não consome carnes, mas consome ovos. O vegetariano estrito é aquele que não consome nenhum alimento de origem animal. E o vegano não tem assim um lugar que tem uma definição exata de qual é o veganismo. Ele é um vegetariano estrito, mas na prática, assim, o veganismo ele implica um pouco mais, talvez num ativismo mais intenso, né? Então, tem diversas formas de ativismo. Por exemplo, a minha forma de ativismo é pelo encantamento. É mostrando possibilidades de preparações muito saudáveis, muito saborosas, bonitas, práticas, que você opte por elas sem precisar te mostrar imagens de um frigorífico, assassinando animais, gritando, aquele terror e tal. Cada um escolhe o seu estilo de militância, o meu é pelo encantamento. E tem o flex vegetariano, né? Tem gente que diz que isso não existe tal. Eu gosto desse termo. Eu tenho muitos pacientes que não consomem alimentos de origem animal. No dia a dia, não compram, não tem em casa, mas que abrem algumas exceções por questões sociais, porque às vezes quando está num restaurante não tem muita opção, tudo que encontrar vai ter queijo, enfim. E daí eles podem abrir algumas exceções. E o que a gente vai comer, né? Se não comer carne, leite e derivados, vai comer o quê? Só salada? Não. Hoje a gente usa um termo, assim, além do vegetarianismo, como Whole Food Plant-Based Diet. Quem é da área de saúde não defende só o vegetarianismo, defende o vegetarianismo baseado em alimentos in natura, né? Uma alimentação variada, adequada. Então, a gente entende que comida é planta, né? E então a gente vai ter as frutas, verduras e legumes, os cereais, os tubérculos, as leguminosas, são os grãos de feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, as sementes de castanhas, as especiarias, podem entrar aqui os cogumelos e as algas, e eventualmente a gente pode usar algum alimento fortificado e suplementos quando necessário. O que essa dieta traz de benefício para a gente? É uma dieta que tem todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras em quantidade, em variedade suficiente para suprir as nossas necessidades, todos os micronutrientes, vitaminas e minerais, um aporte grande de fibras, e quem estuda um pouquinho hoje sabe que fibras são a chave do sucesso de qualquer dieta. Uma dieta rica em fibras, ela é favorável para todos os sistemas do corpo, né? Os fitoquímicos, que são exclusivos do reino vegetal, que se expressam naquelas cores, né? Quando a gente olha nessa imagem aqui, todas essas cores, laranja, vermelho, roxo, verde, branco, indicam que aqui nessa planta, porque essa comida é planta, tem uma substância, um pigmento colorido que faz parte da imunidade secundária dessa planta, né? A planta é uma substância viva que está na terra, sofrendo ali com as intempéries, com as ameaças, as bactérias, vírus, pulgões, cochonilha, etc. E ela tem uma imunidade para se defender. E essa imunidade se expressa nessas cores que a gente chama de fitoquímicos. E quando a gente ingere esses fitoquímicos, eles vêm trabalhar dentro da gente como imunidade, não deixando as células envelhecerem, não deixando as células oxidarem, neutralizando radicais livres, não deixando o LDL se oxidar nas artérias, por exemplo, fazendo o papel de cofator de algumas funções, junto com as vitaminas, né? Participando dos sistemas, complementando os sistemas internos endógenos de detoxificação do nosso corpo. Então, é muito desejável que a nossa alimentação seja variada e colorida. Enzimas, né? Os alimentos crus têm também as enzimas ali que são necessárias para o metabolismo do alimento, mas que têm uma ação favorável também quando a gente ingere, por exemplo, os alimentos germinados, os brotos. E aí aqui tem uma treta, e eu vou começar por ela, para a gente tirar esse obstáculo do caminho, que é a vitamina B12, a cobalamina.
Vitamina B12, ela não existe no reino vegetal, ela só existe no reino animal. É uma vitamina sintetizada por bactérias. E as pessoas que são vegetarianas terão, as vegetarianas estritas, né, que não consomem nenhum alimento de origem animal, terão deficiência de B12 em algum tempo, porque não vão ingerir, o nosso corpo é capaz de reciclar um pouco essa B12 ali nesse circuito enterohepático, mas isso tem um limite, tem um momento que a gente não tem mais. E ela é uma vitamina muito essencial, principalmente para a hematopoiese, que é a formação do sangue, para o sistema nervoso e para a detoxificação hepática. Faz parte lá do citocromo P450, então ela é muito importante para o fígado. Então, é assim, para os ovolácteos vegetarianos, o aporte de B12 às vezes é suficiente, mas para os veganos não será. Mas veja, a vitamina B12 ela é produzida por bactérias, então suplementar a vitamina B12 é uma estratégia muito simples, porque é uma vitamina barata, é fácil de produzir, né? E é uma estratégia que é desejável, por exemplo, para as pessoas já idosas, né? Existem várias condições, a deficiência de B12 não é causada só pela não ingestão, tem várias condições metabólicas que podem atrapalhar a absorção de B12, e aqui nesse artigo ele mostra isso, no artigo de 2004, que 40% de pessoas nas Américas, inclusive os onívoros que consomem carnes, têm deficiência de B12, e aqui eles também mostram de ácido fólico. Então, eles mostram aqui que a prevalência é tão alta da deficiência de B12 que seria uma boa sugestão fortificar alguns alimentos com B12 e com ácido fólico. Deficiência de nutrientes não é uma exclusividade de vegetarianos, né? Por exemplo, o ferro é um elemento, apesar de ser o nutriente, o mineral mais abundante da Terra, 30% das pessoas no mundo têm anemia ferropriva e muitas nem sabem, inclusive as que comem carne. Então, o que os governos decidiram? O governo do Brasil decidiu fortificar as farinhas de trigo e milho com ferro para evitar essa anemia, que acomete mais mulheres e crianças, inclusive. Então, é uma medida de saúde pública fortificar a farinha com ferro. Uma outra decisão foi fortificar o sal com iodo, porque havia uma carência de iodo geral no Brasil e no mundo. Então, o sal é iodado para que a gente evite essa carência de iodo das populações que estão mais longe da área costeira, né, onde o solo tem menos iodo e tal. Então, como medida de saúde pública, se escolheu iodar o sal para prevenir essa deficiência. Então, é muito estranho quando a gente encontra assim, uma crítica tão ferrenha, né? De não, a dieta vegetariana não é boa porque vai faltar B12. A dieta vegetariana é ótima, tem muitas alegações favoráveis, como eu vou mostrar para vocês. Tem esse ponto sensível da B12 que é de muito fácil manejo. Então, o custo-benefício dela é muito bom. A quantidade de benefícios que a dieta pode trazer é muito favorável e esse pontinho ele é muito simples de manejar. Tem outros pontos da dieta vegetariana que a gente precisa manejar, sim, mas eles também pertencem a todos os outros tipos de dieta, que é o metabolismo do cálcio, o metabolismo do ômega 3, a vitamina D. Isso são questões que a gente olha na dieta de todo mundo, não só da vegetariana, né? Então, assim, como causas da deficiência de B12, a gente tem a idade avançada, então já é protocolo nosso suplementar B12 ácido fólico para pessoas de mais de 50, 60 anos, né? Pessoas que têm menor produção de fator intrínseco por cirurgias, a bariátrica, ou porque teve câncer do estômago, quem tem gastrite atrófica, quem usa frequentemente medicamentos, principalmente os inibidores de bomba de prótons, os prazols, quem tem SIBO, que é um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, alcoolismo, verminoses, e tem uma corrente alegando que o glifosato, que é um herbicida, um agrotóxico muito comum hoje no Brasil, principalmente na cultura da soja, que faz parte de muitos alimentos industrializados e que é ração dos animais, ele é um quelante de alguns minerais, inclusive da B12. E os sintomas da deficiência de B12, eles são muito facilmente confundidos com qualquer outra coisa. Porque, olha, é fadiga, uma memória pior, menor atenção, um pouquinho mais de irritação. Tem um sintoma que é mais clássico, que é formigamento nas pernas, principalmente para quem pratica yoga. Quando senta em Padmasana, cruza as pernas, logo fica com as pernas dormentes. Aí começa a chamar mais atenção. Mas anemia, alguma dermatite, uma homocisteína um pouquinho mais elevada, uma perda de apetite, perturbações neurológicas e psiquiátricas quando está num estado mais avançado. E isso pode levar à paralisia e a óbito. Então, assim, dá para morrer de deficiência de B12, isso é uma questão importante. Isso é muito fácil de manejar, gente. Então, não demole com a sua B12. Sendo você vegetariano ou onívoro, inclua aí a avaliação dos exames naquele check-up anual que a gente faz. E a gente vai acompanhando e vai suplementando se for necessário.
Bom, as fibras, eu nem vou falar muito, porque assim, é tão consenso que fibras são favoráveis em qualquer sistema alimentar, né? Mas, de modo geral, assim, elas estão presentes ali nos vegetais, são diferentes tipos de fibras que são fermentadas de forma diferente dentro do nosso organismo, do sistema digestivo. Elas aumentam o volume fecal, estimulando esse movimento intestinal, nutrem a microbiota, que é essa população, né? Desde o Projeto Genoma, a gente já sabe, já confirmou que tem uma comunidade gigantesca de micro-organismos dentro do nosso sistema digestivo, e essas bactérias é que fazem a sustentação de todos os outros sistemas, né? Os metabólitos ali, a forma como elas lidam com a nossa alimentação, sustenta os outros sistemas. Então, essas fibras nutrem essa microbiota, e dali a gente produz mais ácidos graxos de cadeia curta, que são substâncias anticancerígenas, auxiliam no controle de colesterol e da glicemia, melhora a saciedade. E aí, uma dieta com bastante fibra demanda uma boa hidratação, que também é um atributo desejável numa alimentação saudável. E aqui tem um quadrinho para mostrar um pouquinho esse universo dos fitoquímicos, né? Que é essa farmácia, a parte farmacológica dos alimentos, a parte funcional dos alimentos. Então, eles se dividem aí em compostos fenólicos, alcaloides, carotenoides, aí eles vão se subdividindo em famílias de famílias de famílias de famílias de substâncias. A gente conhece muito pouco desse universo, mas o pouco que a gente conhece mostra o quão esse universo é importante para a nossa saúde, né? São elementos essenciais que o nosso corpo não sintetiza, a gente tem que buscar eles na natureza. E a gente tem aqui, desde 2012, gente, o CRN, que é o Conselho de Nutricionistas de São Paulo e do Mato Grosso, se posicionou favorável às dietas vegetarianas, dizendo que quando elas atendem às necessidades nutricionais individuais, elas podem promover o crescimento, desenvolvimento e manutenção adequados para qualquer ciclo da vida, inclusive gestação, lactação, infância, adolescência, inclusive para atletas. E o CRN faz uma ressalva que qualquer dieta mal planejada, seja ela vegetariana ou não, pode trazer benefícios, prejuízos nutricionais para a saúde. Então, toda dieta deve ser bem planejada, toda dieta deve ser bem manejada, né? E esse posicionamento de 2012, já esse assunto já é antigo, veja, ele segue, ele pegou carona em outros posicionamentos da Associação Dietética Americana, da Canadense, de orientações da OMS, da FAO. Então, não é que a gente está sozinho aqui, tem um consenso mundial crescente de que uma alimentação predominantemente vegetariana é favorável para a saúde. Quais são os benefícios dessa dieta, né, em geral? Mais saciedade sem restrição energética, ou seja, mesmo sem ficar contando calorias, você consegue ter mais saciedade e um consumo calórico menor, naturalmente, porque os alimentos de origem animal têm menos gordura, menos calorias em geral. Menos gordura saturada e colesterol, mais gorduras mono e poliinsaturadas, mais fibras, mais fitoquímicos e mais proteínas vegetais. Então, é uma dieta que é mais favorável para a imunidade, para os sistemas antioxidantes do corpo e na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Então, você tem menos inflamação, menos constipação, menos uso de medicamentos e cirurgias, menos obesidade, menos resistência à insulina, menos problemas de colesterol, dislipidemia, menos síndrome metabólica, que é esse conjunto de obesidade, com dislipidemia, com pressão alta, menos doenças cardiovasculares, menos câncer e menos hipertensão. E aqui eu vou começar a mostrar alguns artigos para vocês que confirmam essa visão que a gente já conhece de consultório, né? Esse aqui é de 2015, ele fez uma comparação de marcadores inflamatórios entre vegetarianos estritos, semi-vegetarianos, pisco-vegetarianos e onívoros, né? E encontrou menos marcadores inflamatórios em relação aos vegetarianos para os onívoros, né? Os onívoros têm mais marcadores inflamatórios, e nos veganos e vegetarianos estritos, além de tudo, tinha uma ingestão menor de gordura saturada e maior de fibras alimentares. Então, os autores concluem que dietas vegetarianas deveriam ser consideradas como estratégia dietética na prevenção de doenças inflamatórias. Aqui tem um outro artigo de 2014, mostrando que quanto mais fibra na alimentação, menos PCR a gente tem, né? E PCR é um indicador inflamatório importante. Quanto mais alta a nossa PCR, mais a gente tem obesidade, câncer, doenças cardiovasculares, AVC, hipertensão, doenças reumáticas degenerativas. Esse aqui é de 2010, um N muito maior, né? Tem mais de 300 mil pessoas aí estudadas em 10 países, e os autores vão mostrar que, sem nenhuma modificação na dieta, mas só a presença da ingestão de 250 gramas de carne por dia leva a um ganho de peso de 2 quilos após 5 anos. E os resultados sugerem que uma diminuição no consumo de carne pode melhorar o controle de peso. Esse outro aqui, de 2015,
mostra que em estudos observacionais, os vegetarianos em geral têm um peso mais baixo comparando-se com os onívoros. E essas dietas vegetarianas sem restrição energética, ou seja, você não precisa ficar contando calorias e restringindo quantidade, elas foram associadas a uma mudança de peso médio de menos 4,6 quilos, comparando pessoas em dietas restritivas, incluindo carnes. Você inclui as carnes e fica contando calorias, e ainda assim o vegetarianismo é mais favorável na perda de peso. Esse artigo aqui, ele está, assim, é Nossa Menina dos Olhos, de 2019, porque ele vem mostrando essa influência da digestão da nossa microbiota intestinal, do resultado dessa digestão na nossa saúde sistemicamente, né? Então, esse metabolismo microbiano intestinal, ele tem impactos no metabolismo, no fígado, nos músculos, no tecido adiposo marrom, no sistema nervoso e no sistema cardiovascular. Aqui, aquele artigo lá do pessoal da medicina do estilo de vida, ele vem mostrando que uma dieta não saudável, junto com sedentarismo, com alto estresse e uso de medicamentos, ele causa desequilíbrio desse microbioma intestinal, estresse oxidativo, danos celulares, né, defeitos, danos, morte celular. Tudo isso junto leva a inflamações crônicas, que levam à obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e também depressão, né? Fica cada vez mais óbvia a relação desse mau funcionamento intestinal, dessa produção de endotoxinas no intestino, de uma fragilidade no tecido intestinal no sistema nervoso. Então, quando a gente tem essa dieta ocidental, essa aqui da fotinho, que vocês devem reconhecer, algumas coisas que estão aí, muita farinha, muita carne, muitos alimentos processados, coisas que contêm corantes, etc., a gente cria uma microbiota obesogênica induzida, uma microbiota que vai te fazer engordar, e quando a gente está falando aqui de engordar, a gente está falando de um quadro inflamatório, né? E ela vai te dar uma maior sensibilidade a essas toxinas internas que o corpo produz da digestão desses alimentos inadequados. Então, é uma dieta rica em açúcar, com excesso de proteína, rica em gordura saturada. Edulcorantes são os adoçantes, emulsificantes, que são substâncias que juntam o açúcar com a gordura, por exemplo, no sorvete, nos doces cremosos. Alecitinas, que são incluídas em todos os alimentos industrializados, o álcool, esses alimentos que causam alteração do pH, os inibidores de bomba de prótons, são os prazóis da vida, o uso de antibióticos, o uso indiscriminado e o estresse crônico, né? Esse conjunto vai levar a uma microbiota que é gatilho para inflamações, doenças autoimunes, desequilíbrios metabólicos, obesidade, neurodegeneração, estresse oxidativo e deficiência de uma série de vitaminas, inclusive a B12. Já uma dieta predominantemente vegetal, ela promove a homeostase. Você tem mais fibras, né, que são prebióticos, mais probióticos, mais polifenóis, que são os fitoquímicos, e até um melhor aproveitamento ali do ômega 3. Então, você tem um melhor equilíbrio metabólico. Ó, aqui eu fiz uma ampliação daquele artigo de 2019, mostrando do lado esquerdo, né, no lado mais vermelhinho, quando a gente tem mais um desequilíbrio da microbiota com predomínio de bactérias gram-negativas, a gente produz menos substâncias protetoras do câncer, a gente produz mais TMAL, que é uma substância muito importante que eu vou mostrar já já, mais resistência à insulina, mais inflamação, mais diarreia, a gente diminui a produção de incretinas, então a gente tem mais fome, menos saciedade, uma pior cognição, menos serotonina, menos acetilcolina, então menos bem-estar, menos memória, um pior metabolismo lipídico com acúmulo de gordura, mais infestação, um ambiente mais favorável para se desenvolverem as bactérias negativas como E. coli e um maior estresse oxidativo. Já do lado direito, quando a gente tem uma microbiota que favorece a homeostase, a gente tem mais produção de ácidos graxos, mais produção de incretinas, então tem mais saciedade, tem mais antioxidantes no intestino que, né, tem um impacto sistêmico, menos estresse, tem uma proteção maior para a saúde dos rins, um melhor metabolismo lipídico, então menos acúmulo de gordura, o fígado fica mais liberado, as enzimas hepáticas ficam lá quietinhas, controladas, uma melhor sensibilidade à insulina, então a gente tem menos edema, né, a insulina é um hormônio anabólico, então quanto mais sensível a gente está à insulina, melhor a gente faz o aproveitamento da glicose que a gente ingere, melhor conversão de T4 em T3, que é o hormônio da tireoide, fazendo ele chegar nos tecidos para fazer o que ele tem que fazer como combustível do corpo, menos inflamações, menos infecções, menos estoque de gordura, um melhor equilíbrio energético e mais catabolismo, mais termorregulação. Aqui tem um artigo que vem mostrando, ó, de 2016, o impacto dessa microbiota em outros sistemas do corpo, tá?
Então, o sistema osteoarticular, o pâncreas, o intestino nessas doenças inflamatórias, aqui o fígado, aqui as artérias, falando de aterosclerose, o tecido adiposo, os cânceres, né? E as doenças pulmonares. Esse artigo é muito legal, de 2017, ele vem fazendo uma comparação da microbiota em relação a uma dieta predominantemente vegetariana e uma dieta com alimentos de origem animal. Então, uma dieta rica em fibra e polifenóis, ela tem um melhor perfil de bactérias, mais bifidobacterium, mais lactobacilos, mais interleucina 10, que é um fator reparatório não inflamatório, tem no intestino, menos inflamação, ó, menos Clostridium, que é uma bactéria indesejada, menos interleucina 6, que é um elemento da inflamação. Aqui nesse quadrinho a gente vem mostrando uma dieta ocidental, você vê aqui hamburguinho, pizza, batata frita, leva mais à inflamação, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade. Uma dieta ocidental sem glúten já traz alguns benefícios, mas ela não é conclusiva, né? Já uma dieta mais mediterrânea, que é mais baseada em vegetais, e aqui tem apenas o peixe, ela vai ter uma tendência a reduzir esses gatilhos inflamatórios. E esse mesmo artigo mostra a diferença de microbiota quando a gente ingere proteína vegetal e proteína animal. E aqui a digestão da proteína animal produzindo mais TMAL, que eu já vou explicar, e menos ácidos graxos de cadeia curta, que são fatores protetores para o câncer. Aqui um outro artigo, de 2017, mostrando, comparando a microbiota de veganos, vegetarianos não estritos, né, e onívoros. E a gente tem nos vegetarianos estritos uma melhor razão entre essas bactérias positivas e negativas, menores valores antropométricos, então as pessoas tendem a ter menos sobrepeso, ser mais magras, menos insulina, menos OMA-IR, que é essa relação da insulina com a glicose, e um melhor perfil lipídico. Esse outro artigo eu gosto muito de mostrar, porque ele tem várias tabelas mostrando a influência de alguns elementos da alimentação na microbiota intestinal. Então, ele vem citando, entre outros, aqui, elementos da carne vermelha, como a carnitina, as aminas heterocíclicas, que são formadas da preparação do churrasco, principalmente, o ferro M, aqui vai falar um pouco do açúcar, mas a gordura saturada, né? Tem, em geral, impacto negativo na microbiota. Aqui a gente tem um artigo bem interessante de 2006 já. Esse artigo já foi usado em alguns filmes até, com diabéticos. Então, fazendo uma comparação de uma dieta vegana, bem planejada, sem restrição calórica. As pessoas não estavam contando calorias. Em comparação com pessoas contando calorias, com uma redução de 500 a 1.000 calorias por dia, seguindo a dieta da Associação Dietética Americana, tá? Por 22 semanas. Então, como conclusões, a gente pode ver aqui no quadrinho, os resultados nos veganos foram muito superiores aos resultados de quem seguiu a dieta da Associação Dietética Americana. Embora todos tenham tido resultados, ambos tiveram, mas as melhorias foram maiores numa dieta vegana, em relação à redução do uso de medicamentos, em relação à hemoglobina glicada, que é o aproveitamento da glicose, em relação ao peso corporal, em relação à redução do LDL. Aqui tem um artigo de 2019 mostrando uma melhor produção de acetato, propionato e butirato. São esses ácidos graxos de cadeia curta que eu tanto falei. Eles fazem uma modulação da imunidade intestinal que tem impactos sistêmicos. Esse é um outro artigo que eu também gosto muito, que ele vem mostrando que uma microbiota equilibrada, ela te leva a uma homeostase, que mostra uma pessoa com um peso mais adequado, né? E uma microbiota desequilibrada te leva a essa obesogênese. Então, tem impactos, né? A microbiota no fígado, no tecido adiposo, nos músculos e no cérebro aqui. Então, a gente falou um pouquinho de TMAL, né? O que é o TMAL? O TMAL é um metabólito hepático, de um metabólito intestinal que vem da digestão de alguns elementos que estão presentes em grande quantidade nas carnes e nos ovos, que são a carnitina e a colina. E assim, carnitina e colina são dois nutrientes muito desejáveis na nossa saúde, tá? Mas a questão é quando eles são ingeridos em excesso e quando eles são digeridos, encontram no intestino um quadro de desbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio dessas bactérias que moram no intestino. E aí essas bactérias vão fazer a digestão desses elementos e vão gerar aqui trimetilamina, então é um metabólito intestinal. Essa trimetilamina vai passar no fígado e lá tem uma enzima que converte ela em óxido de trimetilamina. E essa substância vai causar
acelerar esse processo de aterosclerose, que é o entupimento das veias e artérias, uma maior hiperatividade plaquetária gerando trombos. Isso vai ter um impacto na saúde renal, isso tem um impacto na biossíntese de sais biliares, isso vai inibir o transporte reverso de colesterol. Então, você naturalmente fica com colesterol mais elevado porque você não está retirando ele da corrente sanguínea. E aí você vê a fotinho aqui de onde vem isso, né? Dessa dieta que tem excesso de alimentos de origem animal, principalmente carnes e ovos. Esse aqui é o artigo original de 2019, né, da Nature de Cardiologia, mostrando esse processo aqui. O hamburgão com pãozinho, que está super na moda agora, as hamburguerias de novo, as carnes, principalmente as carnes processadas e os ovos, tá vendo? Gerando essa substância. E aqui o artigo vem mostrando o resultado disso para a saúde. Bom, esse é um outro artigo de 2018, mostrando a diferença de microbiota de uma dieta mais vegetariana, né, que tem predomínio de frutas, vegetais e grãos integrais e só peixe, em comparação com uma dieta ocidental, que é baseada em carne vermelha, alimentos processados. Isso causa desbiose, isso causa uma alteração na barreira epitelial ali do intestino, isso causa um desequilíbrio nas funções imunes. Aqui um outro artigo, 2013, né? Você vê que esse assunto já não é tão recente, já deu tempo os profissionais de saúde se atualizarem disso, né? Mostrando aqui, ó, carnes, queijinhos e ovos e esse processo da formação da TEMAL na formação da aterosclerose. Tem um outro artigo de 2018 comparando a produção de TEMAL em indivíduos veganos e entre onívoros, né? E a produção de TEMAL em veganos é muito inferior à dos onívoros. Esse aqui é um outro artigo que mostra alterações no intestino de acordo com a dieta que favorecem a formação do câncer, né? Então, você tem aqui, ó, o trigo em excesso, os farináceos, as carnes de um modo geral, laticínios, gorduras, né? Aqui tem uma maionese, alimentos gordurosos, emulsificados, né? Que tem esses aditivos químicos. E aqui o tipo de preparação faz diferença, o churrasco, né? Então, essa foligem do churrasco, essa reação de Maillard, que é quando o fogo entra em contato com a proteína e a gordura da carne, gera substâncias cancerígenas. Os aditivos químicos, principalmente esses emulsificantes, causam alterações da microbiota. Isso causa maior produção de radicais livres, mais estresse oxidativo e mais inflamação crônica, que é a base das principais doenças que a gente está falando hoje em dia. Esse outro artigo que eu gosto bastante, porque ele mostra aqui do lado esquerdo, 2018, bem recente, o que acontece com o epitélio de um intestino saudável, que é bem alimentado por uma dieta predominantemente vegetariana e de alimentos in natura. E aqui o que acontece no intestino que tem, ó, a dieta ocidental, a gente já falou dela, né? E esse artigo menciona a ingestão de álcool. E eu gosto muito, são poucos artigos que falam do álcool como um malefício, como um gatilho cancerígeno para o sistema digestivo. E ó, aqui a gente vai ter uma alta produção de poliaminas, que são putrecinas e cadaverinas, que estão lá no intestino porque a gente está digerindo cadáver. A gente não, porque eu não como, né? Mas quem está digerindo cadáveres, né? Então, tudo isso aqui favorece ao câncer de cólon. Esse trabalho aqui vale muito a pena vocês pegarem a referência e ir lá dar uma olhada, é o site da Organização Mundial de Saúde. É um trabalho que foi feito baseado em 800 estudos científicos, envolvendo 22 profissionais de 10 países. E esse trabalho chegou à conclusão que a ingestão de 100 gramas por dia de carne vermelha, que é esse pedacinho aqui do tamanho da palma da sua mão, essa miséria, isso é pouco, né? Para quem consome carnes, esse pedaço é pequeno. Isso aumenta em 17% o risco de câncer coloretal. E o câncer de colo retal é o terceiro mais frequente no mundo, é o tumor mais prevalente do sistema digestivo, 1 em cada 10 tumores diagnosticados é de origem coloretal. Então, isso é um dado importante, né? Então, olha, o consumo de 50 gramas de carnes processadas, que é o hambúrguer, o presunto, o nugget, a salsicha, a linguiça, eles aumentam em 18% o risco de câncer coloretal. Então, essas carnes embutidas, processadas, foram incluídas no grupo A1, né, 1A, que eles são considerados carcinogênicas para humanos, no mesmo grupo do tabaco e do amianto. O que não quer dizer que essas carnes causam tanto câncer quanto o tabaco, mas quer dizer que não há nenhuma dúvida do potencial cancerígeno delas, assim como não há nenhuma dúvida do potencial cancerígeno do tabaco e do amianto. Já as carnes vermelhas foram incluídas no grupo 2A, que é possivelmente cancerígeno para humanos. Então, é um estudo bem robusto, tem lá, esse site não tem em português ainda, né? Mas vale a pena dar uma esmiuçada nesse assunto, principalmente para quem é profissional da saúde.
Aqui um posicionamento de 2015 do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostrando a contaminação por agrotóxicos. Então, sim, alguns alimentos vegetais, principalmente trigo, milho e soja, estão muito contaminados pelos agrotóxicos, porque são produzidos em larga escala, e para produzir em larga escala a gente precisa, né, nessa agricultura convencional usa-se os agrotóxicos, e agora aqui no Brasil cada vez mais, com essa liberação absurda que a gente teve de uma quantidade gigantesca de agrotóxicos esse ano, mas essa acumulação pode acontecer também nas carnes e leite de animais que se alimentam com a ração com traços de agrotóxicos. Eu vou mostrar isso lá na frente para vocês. Aqui tem um posicionamento do Instituto Nacional do Câncer, mostrando que o processo de cocção também é nocivo, né? Quando a chama do fogo bate na carne, ou quando essa gordura derrete na chama e essa foligem volta para a carne, que é o churrascão, né? Não me matem, não foi eu que inventei isso, é aqui, ó, o Instituto Nacional do Câncer. De carne vermelha, suína, aves e peixes, não é só carne vermelha, tá? Isso vai gerar aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos aromáticos, que são gatilhos cancerígenos para câncer de colo retal, de próstata e pâncreas. Então, a gente tem aqui uma frase do Dr. Kim Williams, uma citação dele, que é o presidente do Colégio Americano de Cardiologia, dizendo que hoje existem 2 tipos de cardiologistas: os veganos e aqueles que ainda não leram as evidências. Aqui tem um artigo de 2018 mostrando a influência de alguns alimentos na saúde do cérebro, e essa tabelinha vem mostrando vários alimentos que são favoráveis, né? Então, ômega 3, curcumina, flavonoides, tal, algumas vitaminas, e ele cita a gordura saturada como um elemento que promove um declínio cognitivo em ratos adultos, mas também uma exacerbação do declínio cognitivo em humanos em idade avançada. E ele cita aqui a manteiga, o ghee, também o óleo de coco da área vegetal, os óleos de palma, laticínios e carnes. Bom, e aí a gente vai falar do leitinho, né? Então, leite de vaca é assim. Ele tem na composição dele, você vai ver aqui, água, né? Lactose, que é o açúcar do leite, tem um tanto de gordura, tem os minerais e tem as proteínas do leite. Essa composição é mais ou menos assim, ó, das calorias de cada copo de leite, 52% vem de gorduras, né? E essa gordura é predominantemente saturada, e aí você tem um teor menor de proteína e tem um teor de carboidratos. No queijo, o queijo é um derivado do leite de vaca, né? Então, eu brinco que queijo é leitinho vezes 10. Você pega 10 litros de leite e vai submeter ele a um processo em que você vai retirar o soro dele e concentrar as proteínas. Então, eu brinco que queijo é leite vezes 10, né? E a gente sabe que tem alguns problemas da digestão do laticínio para um grande número de pessoas. Então, você pode ter intolerância à lactose, você pode ter alergia a algumas frações proteicas do leite, você pode ter alergia a uma fração específica, que é a beta-caseomorfina 7, que a gente já vai falar mais dela. Você pode ter reação à contaminação por micotoxinas. Lembra que o INCA falou disso, dos agrotóxicos que estão lá? Não só agrotóxicos, mas micotoxinas que vêm da ração, que esse animal é alimentado. Em alguns casos, ele pode causar constipação, então você vai ter uma desbiose por constipação crônica, e com isso vai ter um rompimento da barreira epitelial intestinal, que é o que a gente chama de leaky gut. Veja que aqui, olha, a caseína, ela se divide em vários tipos, e um tipo dessa caseína se divide aqui na beta-caseomorfina 7. Então, aqui a gente tem um consenso brasileiro sobre alergias alimentares, citando o leite de vaca como o alimento mais alergênico do mundo, é o mais comumente responsabilizado pela alergia alimentar. E aqui vale explicar que tem uma diferença do leite, né, de acordo com o animal que produziu o leite. Aqui a gente está falando do leite de vaca. As vacas europeias são do tipo da vaca A1, elas produzem o leite tipo A1, e as vacas indianas originais produzem o leite tipo A2. Por que eu estou falando isso? Porque a diferença do leite tipo A1 e do tipo A2 é um problema, tá? O leite tipo A2, essa caseína dele, uma dessas frações proteicas, essa caseína, ela tem aqui, na posição 67 da proteína dela, um aminoácido que é a prolina. E já no leite do tipo A1, a gente tem aqui na posição 67 uma histidina. Então, essa proteína é toda igualzinha, né? Proteínas são cadeias de aminoácidos grudadinhos e um desses aminoácidos é diferente. Então, assim, de um modo geral, a gente pode ter alergias às proteínas do leite, assim, com principais sintomas de erupções cutâneas, problemas respiratórios, quem tem aquele muco, aquela sinusite persistente pode desconfiar, problemas gastrointestinais, inflamações intestinais e dor e distensão abdominal. Isso aqui não é intolerância à lactose, tá? Isso aqui é alergia à proteína do leite.
Nesse leite tipo A1, a gente vai ter essa beta-caseomorfina 7, uma caseomorfina, ou seja, ela se liga nos receptores opioides do intestino e ela causa uma constipação, uma menor motilidade intestinal, ela para o seu intestino. E aí você fica constipado com aquelas fezes de bolinha, caprílicas. Tem uma maior secreção de muco, não um muco saudável, mas um muco alterado. Isso causa alterações na microbiota, isso causa uma alteração na fermentação dos carboidratos, uma redução na produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são anticancerígenos. Esse desequilíbrio pode exacerbar até uma intolerância à lactose. Tá? E aqui a gente tem um artigo de 2010 da USP mostrando a prevalência da intolerância à lactose na população brasileira. Ou seja, quase 60% dos brancos, os negros são mais intolerantes, e os japoneses 100%. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma comunidade grande de japoneses descendentes, né? Então, essas pessoas não deveriam estar consumindo um alimento que causa um desequilíbrio na microbiota intestinal. Aqui esse artigo, já mudando de assunto, ele vai falar da infecção por aflatoxinas, né? Que são micotoxinas, são substâncias altamente cancerígenas e elas são termorresistentes. Não adianta ferver, esse bicho não morre, né? Elas rompem a barreira intestinal e aumentam a permeabilidade do intestino, aumentando essa sensibilização às alergias, gerando essa inflamação crônica de baixo grau, que é esse tipo de inflamação que está na base das doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso está em alguns alimentos. Então, aqui esse estudo, ele buscou alimentos na dispensa de pessoas voluntárias aqui de São Paulo. Então, em amendoins, os amendoins são extremamente, facilmente contaminados por aflatoxinas, o milho e seus derivados, alguns feijões, e aqui, ó, líquido, leite, né? Leite líquido, leite em pó, queijo e iogurte. E ele chegou à conclusão aqui, ó, o leite, 40% das amostras estavam contaminadas, o leite em pó, 50% das amostras, o queijo, 30% das amostras, só o iogurte não estava. Então, essas micotoxinas afetam o sistema imune, neuroendócrino e essa barreira intestinal. E de onde vêm essas micotoxinas? Não era para ter micotoxina em bicho, né? Animal, não era para ter isso. Essas toxinas estão nos cereais, no cereal da ração que está alimentando esses animais. Isso vai se bioacumulando no tecido e conforme a gente, né, as pessoas que ingerem esses alimentos, isso bioacumula no tecido humano. Esse é um outro artigo mostrando, ó, de 2009, né, leite em pó, leite pasteurizado, leite UHT, mesmo esse que passa por um processo super industrial, que a gente imagina que mata tudo, que é um leite super seguro, 95% das amostras estavam contaminadas por toxinas termorresistentes. E aqui tem uma imagem, tá vendo, do gado confinado comendo silo e essa ração. Esse artigo aqui é do Irã, só para mostrar a diferença da contaminação do queijo, né? Esse aqui foi feito com queijo. A diferença do verão e do inverno. Por que essa diferença é tão grande? Porque no verão o alimento está solto, o animal está solto no pasto, está comendo grama, e no inverno ele está confinado comendo ração. E aí, quando ele está comendo ração, a contaminação é muito maior, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dos ovinhos, que são alimentos bem tradicionais, bem comuns, né, no dia a dia, pelo menos do paulistano aqui, em São Paulo e Rio, onde eu atendo. E eles estão citados aqui, ó, de novo, Consenso Brasileiro de Alergias Alimentares. O ovo é o segundo alimento mais alergênico do mundo, só perde para o leite de vaca. E o ovinho, da composição dele, das calorias dele, a maior parte é oriunda de gordura, e essa gordura é predominantemente saturada. E aí ele vai ter também um teor de proteína e um teor bem pequenininho de carboidratos, bem insignificante. E sim, tem artigos científicos mostrando a relação de mortalidade por doenças cardiovasculares com ingestão de ovos, né? Esse artigo aqui tem um N bem grande, ó, quase 30 mil pessoas acompanhadas por 17 anos. Então, as pessoas que consumiam mais de 300 miligramas de colesterol por dia tinham 17% mais risco de doenças cardiovasculares, 18% de mortes para os homens e 28% para as mulheres. As mulheres são mais suscetíveis, né? Para cada meio ovo consumido diariamente, não sei como é que eles chegaram nesse número, gente, mas eles chegaram. O risco de 6% de doenças cardiovasculares para homens e 13% para mulheres. Então, um ovo tem aí 175 miligramas de colesterol. Então, a ingestão de colesterol, incluindo ovos, a maior fonte alimentar de colesterol, continua sendo um fator importante para o risco de doenças cardiovasculares com risco de morte. Aqui é um outro artigo de 2017 mostrando uma correlação positiva do consumo de ovos, aumentando a mortalidade em 10% para cada ovo consumido diariamente. Cada ovo tem entre 50 e 60 gramas.
Aqui, ó, é um artigo bem interessante, recente também, 2017, mostrando essa relação da resistência aos antibióticos, né? Que está lá listado como umas 10 desafios pela Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, que é a resistência aos medicamentos. Então, vocês sabem que nos Estados Unidos 80% dos antibióticos produzidos são para uso veterinário, não são para uso humano, né? Então, tá aqui, ó, os medicamentos oferecidos para os animais, isso se bioacumula na carne deles, e os humanos que ingerem essa carne vão gerando essa resistência aos medicamentos, mesmo sem ingerir o medicamento, por um processo de bioacumulação. E outras coisas que a gente nem imagina que tem nos alimentos, né? Porque uma coisa é, claro que é diferente quando você toma o leite de uma vaca que está pastando no quintal do seu amigo, comendo solta, pastando, deu o leite para o filho dela e você pegou um pouquinho. A digestão desse alimento é muito diferente da digestão de um leite que veio de um alimento confinado, de um animal confinado, que produziu esse leite em larga escala, que foi industrializado, que foi adicionado de aditivos, né? Então aqui, por exemplo, a gente está falando do propionato, que é um aditivo comum em pães e etc., quando eu estava buscando isso aqui, eu estava pensando em relação aos pães industrializados, mas eu encontrei o propionato também adicionado aos queijos. E esse aditivo, ele é um conservante dos pães, ele está relacionado com o aumento da resistência à insulina, que é gatilho para diabetes. Então, esse Tostex aí de padaria pode estar piorando o seu diabetes ou a sua resistência à insulina, por causa além da composição dos alimentos, do aditivo que eles receberam. Bom, gente, a gente tem aqui um Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento oficial do Ministério da Saúde de 2014, ele está fazendo 5 anos. É um guia premiado. E o que ele vem dizer? É um guia muito interessante, eu sugiro que todo mundo lê esse guia, quem é profissional de saúde, quem não é. Tem gratuito PDF na internet para ler, ele é uma leitura gostosa. O de 2005 já era bom, o de 2014 é muito melhor. E o guia vem sugerindo que a nossa alimentação seja baseada em alimentos in natura e não em produtos alimentícios industrializados, né? Aquilo que a gente compra na feira, predominantemente de origem vegetal. E aqui eles vão dizer que os alimentos de origem animal, embora sejam boas fontes de proteína, né, de vitaminas e minerais, eles não contêm fibras e têm uma elevada quantidade de caloria por grama, então uma alta densidade nutricional, assim, um excesso de gorduras saturadas, que são características que podem favorecer o risco de obesidade, de doenças do coração e outras doenças crônicas. Então, o que é, gente, a Whole Food Plant-Based Diet, esse vegetarianismo saudável que os profissionais de saúde estão falando, né? É essa pirâmide, né? Uma alimentação baseada em cereais integrais, leguminosas, frutas, legumes e verduras, folhas, sementes, castanhas, né, cogumelos. Aqui não tem as algas, a gente pode incluir aqui alimentos de verdade, né? E não basta tirar da dieta as carnes, ovos, laticínios. Isso não garante que você vai estar saudável, né? Essa opção pela dieta vegetariana, ela vem dentro de um pacote de um estilo de vida plant-based, que não inclui só a dieta, não só o que você come pela boca, sólido e líquido, mas a forma como a gente consome o mundo, as impressões, as sensações, por todos os sentidos que a gente tem, né? Então, ela envolve um melhor controle dos sentidos, das emoções, o cultivo da compaixão, da cooperação, envolve respeitar os nossos instintos naturais. Tenho tido essa conversa todos os dias, né? As pessoas, em geral, estão ocupando os seus dias com tudo que tem que fazer, com o trabalho, com as obrigações. Se sobrar tempo, dorme. Se sobrar tempo, come. Se sobrar tempo, excreta, vai ao banheiro. Tem pacientes que não têm tempo nem de dormir, nem de comer, nem de ir ao banheiro. E a gente precisa inverter isso. A gente precisa atender às nossas necessidades humanas de sobrevivência, né? Sono adequado, precisa se mexer, precisa fazer atividade física, é um imperativo, assim, não tem nenhuma dúvida que o sedentarismo é um gatilho para adoecimento. Precisa ter contato com a natureza, né? Eu brinco que essa epidemia, essa pandemia de deficiência de vitamina D, o adoecimento não é a falta da vitamina D, o adoecimento é a falta de contato com a natureza, a falta de exposição ao sol. A gente adoece quando se afasta da natureza. Cuidar das relações sociais, cuidar da nutrição intelectual e cultivar um pouco de fé, né? Na gente, no processo, na natureza, na sacralidade da nossa vida humana preciosa. Então, esse estilo de vida plant-based é um convite para que você ou não entre nas estatísticas ou saia delas o mais rápido possível, para que a gente possa ter uma vida longa com plenitude, ser feliz e fazer as coisas importantes que a gente veio fazer aqui nessa vida, que é muito breve, é muito curta, né? E eu tenho uma grande preocupação como profissional de saúde e já vegetariana há muitos anos com essa emergência de uma indústria de produtos alimentícios veganos, né?
O que a gente tem a nosso favor até agora, os resultados favoráveis para a saúde da pessoa claro, também do meio ambiente, tal, da opção vegetariana, mas até muito pouco tempo atrás, a gente estava falando basicamente de alimentos de origem vegetal in natura, né, e não em produtinhos empacotados. E agora, e tem muitos estudos científicos, como eu mostrei um pouquinho para vocês aqui, favoráveis a essa opção. Mas agora, de poucos anos para cá, tem essa indústria de produtos alimentícios ultraprocessados veganos. Então, tem lá no rótulo é vegano, é orgânico, tem um rótulo bonito, tem um marketing bacana, tem pessoas saudáveis, né, estampando a propaganda e tal. E nem sempre esses produtos são saudáveis. Então, tem uma parte dessa indústria que está fazendo um bom trabalho e tem uma parte dessa indústria que está fazendo um desserviço. E tem uma moçada mais jovem embarcando nessa ideia de que eu vou parar de comer carne porque eu vou salvar os animaizinhos e vou comer chips de batata, eu vou comer hambúrguer vegano, vou tomar refrigerante vegano, vou comer maquiagem vegana, roupa vegana e vou resolver todos os meus problemas com isso. Não é verdade, né? Esse estudo já mostra, é um estudo de 2017, a relação de uma alimentação junk entre veganos, junk, onívoros e vegetarianos saudáveis. E os desfechos de saúde aqui foram piores para os veganos trash do que para os onívoros. Então, cuidado, né? Aqui a gente está, é um convite para que a gente coma comida de verdade, pouca, né? A gente, em geral, come mais do que precisa, principalmente vegetais, e que a gente vá cozinhar. Estou aqui parafraseando Michael Pollan, né? Que a gente vá na feira comprar um alimento, que a gente aprenda a cozinhar, pelo menos o básico, para não ter que entregar de bandeja para a indústria essa honra de alimentar o nosso corpo e a nossa alma, para que a gente possa ter uma vida plena e longeva. Assim, não funciona. Um estilo de vida industrializado não funciona para a saúde, pode até funcionar para o meio ambiente, e, de fato, para o meio ambiente é muito urgente que a gente faça melhores escolhas alimentares, que são 7 bilhões de pessoas, em tese fazendo 3 refeições por dia. Produzir alimento para todo mundo não é fácil, é um desafio, mas é possível, né? A gente pode ampliar essa consciência e fazer isso de uma forma melhor para nós, para o ambiente, para os animais e para todos, para essa humanidade como um todo, preservando os recursos naturais do planeta. Eu passei muitos anos me dedicando a gerar receitas e preparações que sejam saudáveis, prazerosas e éticas. Em 2018, eu publiquei um livro que chama O Céu da Boca, essas fotos são do meu livro. Ele foi lançado pela Editora Europa, está disponível no site da editora, no Amazon também. Em 2018, a gente ganhou esse concurso, esse Gourmand World Cookbook Awards, como o melhor livro vegano do Brasil. São 108 receitas estritamente vegetarianas, mas não são só receitas, tem muita história nutricional, ele tem um contexto nutricional ali dentro, principalmente para quem está chegando agora, né? Ou as pessoas leigas, os pacientes, os amigos, mas também quem está começando a faculdade de nutrição, os profissionais de saúde que estão começando a perceber que a alimentação é a base da saúde. Tem outros profissionais que eu gostaria de indicar, então, assim, meu professor, acho que o pioneiro, assim, no vegetarianismo no Brasil, que é o Eric Slivit, ele tem vários livros publicados e tem uma série de vídeos no YouTube que é muito didática, muito facinha de entender, porque nesse vídeo aqui a minha ideia não é fazer uma aula sobre como você vai pôr isso no seu prato. Essa ideia é só mostrar alegações favoráveis para a saúde do vegetarianismo. Mas tem gente que já fez, né, um trabalho mais minucioso, então vamos compartilhar aqui o trabalho dos colegas. Essa introdução, essa sequência de vídeos aqui do Eric é muito boa, está no YouTube, é gratuito, está lá disponível para todo mundo. No site da SVB também, a Sociedade Vegetariana Brasileira, você pode se filiar ou pode só acompanhar. A SVB produziu em 2012, com a parceria do Eric, aí, um guia alimentar de dietas vegetarianas para adultos, é um documento bem interessante, também está disponível gratuitamente na internet. Se você achar que tudo isso ainda é demais para você, você pode começar com um dia na semana, aderindo na campanha Segunda Sem Carne. No Brasil, essa é uma campanha mundial, no Brasil ela é a maior do mundo, então você pode experimentar uma vez por semana ficar sem carnes e ver como é que você se sente com isso. Você tem que experimentar, né? Eu estou aqui compartilhando com você a minha experiência, a experiência da minha amostra, dos meus pacientes, desse ambiente onde eu circulo, mas você vai ter que experimentar e ver como é que isso reverbera para você. Tem a turma aí dos médicos vegetarianos, você pode seguir pelo Instagram, um grupo de médicos profissionais muito comprometidos com a causa, e eles publicam dados científicos muito frequentemente, gente muito séria, muito profunda. Para quem é profissional da saúde e gostaria de aprofundar mesmo em dados mais científicos, eu sugiro assistir essa palestra que o colega Daniel Ganimi, que é um cardiologista do Rio de Janeiro, ofereceu ali no Hospital Procardíaco. Está disponível no YouTube, é uma palestra de 2 horas, você pode assistir aos pouquinhos. Muitos dados muito robustos científicos, numa linguagem mais técnica, para quem é nutricionista ou médico ou da saúde, quer aprofundar um pouco mais, em português, né?
Você pode acompanhar o trabalho do Michael Greger, que tem esse site nutritionfacts.org. Você pode ler o livro dele, Comer para Não Morrer, já traduzido para o português. Você pode acompanhar o trabalho do Colin Campbell, que é o autor do The China Study, que é um livro que eu recomendo para todo profissional da saúde. Infelizmente não tem versão em português, que eu saiba. Você pode assistir o documentário What the Health, está disponível no Netflix. O Forks Overnight tem muita informação. Recentemente lançado Game Changers, está com o nome de Dieta de Gladiadores no Netflix. E para encerrar, eu deixo aqui uma reflexão de que a gente, como profissional da saúde, deixar de oferecer para o paciente uma opção alimentar que possa tirar ele das estatísticas, ou não deixar ele entrar, ou ajudar ele a prevenir essas doenças, ou remediar, ou melhorar o quadro de saúde, se a gente desencorajar o paciente dessa decisão, isso pode ser mais que um desserviço, mas pode ser uma missão de socorro. A dieta é uma ferramenta reconhecida hoje pela OMS, pela FAO, por todos os órgãos sérios de nutrição do mundo, como a base e a sustentação da saúde, né? A gente não pode só medicamentalizar as doenças, e eu não falo isso para desmerecer os medicamentos, porque às vezes eles são necessários, mas é necessário promover mudanças de estilo de vida de todas as pessoas. E eu vou encerrar aqui revisitando a frase que eu comecei, te perguntando se você quer só sobreviver ou evoluir e viver plenamente, expressando e compartilhando seus talentos e valores em harmonia interna, em plenitude interna, em conexão e cooperação com os outros, com criatividade, prosperidade e liberdade. Aqui estão os meus dados. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Ai, gente, era esse o recado que eu tinha para oferecer hoje. Faz tempo que eu estou para gravar esse vídeo. Já é um vídeo bem longo, né, para os padrões assim da internet, mas eu queria dar uma pincelada geral. Tem muito mais artigos científicos, tem muito mais estudos, mas a ideia do vídeo não era ser um curso nem uma aula, era ser um vídeo mais rápido, assim, só para fazer esse overview, assim, essa visão geral do que a gente está pensando, né? Do que eu, essa turma dos médicos vegetarianos, o que o Eric pensa, o que a turma toda que está gerando esses documentários, esses documentos, o pessoal da medicina do estilo de vida está pensando onde a gente está se baseando para sugerir uma alimentação predominantemente vegetariana. Então, obrigada por ter vindo, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Eu fico à disposição aí por e-mail, pelo WhatsApp, eu estou nas mídias sociais, tenho o meu site, www.marisberg.com.br. Eu sugiro que você experimente, né? A gente não pode só acreditar nas ideias de ninguém, né? Esse é o meu discurso, mas você precisa experimentar em você e ver como é que você vai sentir. Se você puder fazer isso acompanhado, isso a gente chama de autocuidado apoiado, você cuida de você, mas usa aí os médicos, nutricionistas, todo o aparato de saúde que tiver à disposição para cuidar de você, mas que você faça a sua parte por você, para ter uma vida longa, saudável, feliz, com uma alimentação que seja saudável, prazerosa e ética. Obrigada por ter vindo e até a próxima.